Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal. Meu nome é Kaoma e hoje eu vou falar para vocês sobre porcentagem. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, curte, compartilhe e se você não é inscrito, já se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas aulas sobre matemática aqui, tá? Então vamos lá, porcentagem. A porcentagem, a gente vai falar das diversas maneiras que a gente pode representar ela, visualizar ou até trabalhar com ela, tá? A primeira é a razão. Então, a porcentagem, que já tá aqui, ó, pra gente ver, a porcentagem pode ser a razão entre um número qualquer e 100, tá? O que isso significa? Quando a gente tem uma razão, ela é escrita na forma de fração. E a porcentagem, especificamente, ela tem que ter o denominador igual a 100, tá? Então, 10 sobre 100 avos, 20 sobre 100 avos, 90 sobre 100 avos, 30 sobre 100 avos, 70 sobre 100 avos. São exemplos de porcentagem. O que isso daí é interessante quando a gente vai falar de porcentagem? Porcentagem é o quê? É o valor sobre 100. Então, 10 por 100. E isso já faz a gente lembrar daquela fração que a gente consegue representar, tá bom? Outra forma da gente também apresentar frações é na forma decimal, tá? Que não é que a gente abandona a razão, a gente transforma, a gente escreve de outra maneira. Então eu tenho aqui, coloquei as razões para a gente relembrar, 10 sobre 100 avos é igual 0,10. Como? Eu divido, simples assim, divido 10. Pego 10, divido por 100, vai dar 0,10, vai dar um valor decimal, tá? Porque o denominador é maior que o numerador. E esse 0,10, lembra que a gente falou? 10 por cento. Então, olha ele aqui. 10%, tá? Ah, 35 sobre 100. Divido, deu 0,35. E ó, não é 35 sobre 100, então é 35%. Então, isso aqui, ó, é uma igualdade. 35 sobre 100 é igual a 0,35, que é igual a 35%. Lembre-se, tem que ter esse sinal de porcentagem nesse 35, tá? Não é só 35, não. E eu trouxe mais dois exemplos também. 17 sobre 100, que é 0,17, ou 17%. E 50 sobre 100, que é 0,5, ou 0,50, ou 50%, tá? A gente também vai ver quando a porcentagem se refere ao inteiro, né? Quando eu falo de inteiro, eu resolvi colocar imagens para a gente ter uma noção, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um quadrado, bem ilustrativo, tá? Não tá com as medidas corretas, mas só pra gente ter uma noção. E esse quadrado inteiro, ele vale 100%. Então, vamos supor que a gente vai dividir em 4 partes. 100% é o todo. Se eu dividir 100 por 4, eu tenho quanto? 25, tá? 100% dividido por 4, 25%, tá? Então, cada parte desse quadrado meu é 25%, tá? Vem aqui. E eu vou analisar o que for pedido. Então, se eu, por acaso, pintar duas partes, eu sei que cada parte equivale a 25%. Então, essa parte pintada aqui, ó, 25 mais 25% vai me dar, ou melhor, eu vou analisar 50%. Então, eu tenho um quadrado que ele tá pintado 50% das partes, tá? Bem figurativo, mas a intenção era pintar todo aqui. E eu tenho 50% não pintado. E se isso fosse uma barra de chocolate? Eu poderia pensar, dividi em 4 pedaços, comi 2, me restaram 2. Então, eu comi 50%, tá bom? E assim por diante, outras situações acontecerão semelhantes. Aí, tenho essa barra também, pra gente ver que eu posso dividir de qualquer maneira, que a intenção sempre, né, tem que ser dividir em partes iguais, tá? Que a gente tá falando de uma divisão, uma fração de partes iguais. Então, eu tenho aqui, essa barra vale 100%,
eu tô dividindo ela em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, se eu pego 100, divido por 5, 20. 20 o quê? Ó, por cento, tá? Lembrando que aqui, ó, eu deixei o sinal de divisão, aqui em cima eu coloquei em fração, mas as duas situações a gente tá falando de uma divisão. Então, cada partezinha dessa é 20%, tá? Vem aqui. Precisa anotar? Não, depende da situação, é só para vocês terem uma clareza maior. Aí, venho aqui, de repente, pinto duas partes. Quantas partes serão pintadas aqui? Né? Quantos por cento? Eu tenho duas partes, mas como cada parte vale 20%, então será 40% que tá pintado. Então, a gente, ó, observe, a gente tem duas situações. Uma que eu tô dividindo o todo em 4 partes, a outra que eu tô dividindo o todo em 5 partes. E nas duas, eu pintei duas partes. Mas qual é a diferença? Como eu dividi esse todo, né? Então, se eu divido ele em menores partes, ou, perdão, em menor quantidade de partes, cada parte vai ter uma porcentagem maior. Se eu divido ele em pedaços menores, né, e tal, a porcentagem vai ser menor, independente do tamanho. Ó, aqui eu dividi por 4, aqui eu dividi por 5, a porcentagem já muda. E como que eu vou saber se for um peso de uma barra de chocolate, alguma coisa assim? Porcentagem é algo relativo. E daí eu vou ver, ah, é 1 quilo? Então, se eu dividir 1 quilo por 5, quanto que vai ser esses 40%, né? Ah, 1 metro aqui, se eu dividir por 5 partes iguais, quanto que eu vou ter de 40%, tá? Agora, nós vamos ver as formas de calcular a porcentagem. Como eu falei para vocês, a porcentagem é algo específico, então, cada caso a gente pode ter um valor, né? Depende o que é o todo, o nosso todo que estamos avaliando. Então, aqui, ó, trouxe um exemplo. Eu vou, nesse vídeo, explicar duas formas de calcular a porcentagem, tá bom? A primeira, a gente vai usar aqui, ó, 30% de 200. Então, eu trouxe para relembrar que 30% é igual a 30 sobre 100 avos, tá? Por isso que é 30%. O que eu vou fazer? Eu apenas multiplico 30 sobre 100 vezes 200. Então, inicialmente, a gente vai esquecer, tá? Esse 1 aqui embaixo. Então, é como se eu multiplicasse 30 sobre 100 vezes 200. Como 200 é um número inteiro, toda vez que eu vou multiplicar uma fração que tem um número inteiro, não tem o denominador, mas eu coloco qual? O número 1, porque ele é, vamos dizer assim, um elemento neutro na multiplicação, tá bom? E daí eu vou fazer 30 vezes 200 e 100 vezes 1, tá? Pontinho é multiplicação, se fosse um xizinho também. Lembrando que no canal tem vídeo sobre multiplicação de frações, eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá e conferirem o vídeo, tá bom? 30 vezes 200, 6.000. Baixo, 100. 100 vezes 1, 100. Toda vez que a gente tem frações, o número em cima e o número embaixo tem bastante zero, né? Ou melhor, os dois têm zero, nós podemos cortar o zero. E daí a gente simplifica direto. Ao invés de a gente dividir embaixo e em cima por 100, eu venho aqui, cortei um zero de baixo, corto um de cima. Cortei um de baixo, corto um de cima, tá? Então, é a mesma coisa se eu tivesse simplificado. Se eu fizesse 6.000 dividido por 100, ia dar 60. 100 dividido por 100 ia dar 1. Como o denominador é 1, eu não preciso copiar o denominador. Então, voltando à pergunta, 30% de 200 é igual a 60. Aí você vai falar, 200 do quê, Calma? Depende do que você está trabalhando. 200 reais? Então, 30% de 200 reais é 60. Se você vai numa loja e vai ter um desconto de 30% numa peça que é 200 reais, então você vai ter um desconto de 60 reais, tá? Ah, se for 200 metros, 30%, 60 metros. Então,
O interessante agora é a gente entender como fazer a conta. E a unidade, ela vai vir com a situação problema, tá? Agora, a segunda forma de fazer o mesmo exemplo. 30% de 200. O que eu posso fazer? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que 30% ele poderia ser escrito como uma razão, e nesse caso 30 sobre 100 avos, que é igual a 0,30, que ele também pode ser escrito de uma forma decimal. Nesse daqui, em cima, o que a gente fez? 30 sobre 100 vezes 200. Nesse aqui embaixo, eu substituí a fração, 30 sobre 100, por 0,30, porque os dois são iguais. E multiplico por 200. E eu já vou ter direto o valor que é 60, tá? Como eu já falei, 60 o quê? A unidade que você estiver trabalhando no seu probleminha. Tudo vai depender da pergunta. Belezinha? Então, pessoal, é isso, ó. Fica aqui o vídeo de porcentagem, com duas formas de calcular ela. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha com quem está estudando aí sozinho na quarentena ou tá no ensino à distância. E deixa suas dúvidas, curte. E é isso, até a próxima.